eu fui ver uns relatórios sobre o meio ambiente e é catastrófico demais, assim. Uma dimensão tão grande de depredação, e eu fico pensando que não tem evidências que dizem que a gente vai pegar um outro caminho, entende? Parece que a gente está caminhando rapidamente para um cenário apocalíptico e é só uma questão de contagem regressiva, entendeu? Não é se tudo vai colapsar, mas é quando. Se vai ser daqui 5 anos ou daqui 50, mas eu acho que vai. Nos mares, nas florestas, nos todos os mananciais, parece que é um fim melancólico, parece que a gente vai viver naquele tipo planeta mistura de The Walking Dead com livro de Eli. Já fazia um tempo assim, quando eu começava a escutar falar sobre queimadas, por exemplo, eu tirava da notícia. Ao contrário do que eu fazia lá com 20 e poucos anos, que eu ficava penetrando profundamente, a minha sensação de impotência com esses macro problemas começaram a fazer com que eu não me conectasse mais. Fui lá agora, só para ter a constatação de que tudo é muito, muito grave, muito, muito pior, então ficou na minha cabeça. O jeito é virar brother do Elon Musk e ver se descola uma vaguinha na SpaceX para ir para outro planeta. O Elon Musk deu um vacilo esses ficou sabendo? Ele vive dando vacilo, é porque não sai na mídia. Ele entrou na rota dos negadores do vírus. Dá pra voltar a trabalhar, tá tudo bem, não é tudo isso, só uma gripezinha. Não é vacilo. É um cara que olhou 8 bilhões de pessoas e falou, que vai morrer 1 milhão. Tem 8 bilhões. Não é vacilo nenhum, é intencional. Não é vacilo, é posicionamento político. Sim. É político, mercadológico e é um projeto de planeta, entendeu? Cara, assim, qual que era a única possibilidade? Eu penso no problema de planeta, literalmente, no caso do Elon Musk, né? Pensando no problema que eu acabei de falar, qual seria a única possibilidade do planeta ter alguma chance? Extinção em massa dos seres humanos. Não é muito curioso? Tem um termo chamado racismo ecológico que ele bebe nesse princípio que você está falando aí. Eu não sei falar muito sobre, mas que é essa ideia do planeta se salvar sem a gente, que é meio que uma falácia. Nós somos animais também, nós podemos fazer parte disso. O que eu quis dizer é que nesse cenário que a gente tem hoje, e essas tensões políticas que a gente tem hoje, nessa conjuntura, dá a impressão que só uma catástrofe humana poderia dar alguma chance para o planeta. É óbvio que se nós tivéssemos um mundo mais racional, mais equilibrado, políticas mais sustentáveis, um outro caminho econômico, teriam outras possibilidades. A pergunta é, este ser humano que existe, não o ideal, ele é capaz disso? Ele alcançará isso a tempo? Não tem evidências que demonstrem tal. Você está falando de duas condições aí, né? Tempo, conhecimento. Pegando até como referência parentes meus. Cara, o termo ecologia, conscientemente neles, sei lá, é como se a gente estivesse há 200 anos atrás. Não faz o menor sentido. Assim, eles não entendem, não conseguem processar isso. Mas vocês não acham que o Brasil, como ele é um país de base agrícola, todos os meios de comunicação, eles são muito voltados a esse discurso maldito de que é o quintal do mundo, de que agro é tudo, né? Agro é pop, agro é o inferno, né? Existe até uma coisa meio cultural nossa de acreditar muito fácil nesses discursos de que, não, vai ficar tudo bem no final, de não levar tão a sério a questão ambiental, justamente porque a gente vai recebendo toda hora essas informações que está sempre defendendo mais o lado do agronegócio do que do ambientalismo. Porque, assim, eu sei que cada país ele é diferente, né? Tem coisas que são muito comuns a todos os países. Acho que a ignorância humana, na maioria das pessoas, é muito comum, inclusive. Quando você, em outros lugares, você conversa até com pessoas que não têm muita educação, é meio senso comum de que algo precisa ser feito nessa questão ambiental, sabe? De que a gente precisa ter mais cuidado e tal. É uma coisa que todo mundo sabe. No Brasil é muito, muito recorrente o pessoal que nega o aquecimento global, mas eu não acho que isso seja tão recorrente no mundo todo, entendeu? O problema é que o Brasil é um dos mais importantes no cenário hoje. Eu acho que os mais importantes, acho que o problema é esse, Ricardo, você matou a charada. Os países que têm mais peso, Brasil, China, Estados Unidos e Índia, que têm mais peso na questão da destruição ou preservação, são os que as pessoas são mais suscetíveis a aceitar a destruição e foda-se, sabe? E não é só isso, Wellington. Muitas pessoas, elas são a favor do discurso da sustentabilidade, da ecologia, até elas descobrirem que elas vão ter que mudar o padrão de vida delas. Que não dá para elas sonharem com piscina, que não dá para todo mundo ter Porsche, que não dá para todo mundo ter uma casa com 5, 6 quartos, que não dá para ter telhado colonial, que não dá para fazer churrasco todo final de semana, que se dependesse das pessoas, elas só comiam uma picanha e jogavam o resto do boi fora. E não ia sobrar mais nada do boi. Que não dá nem pra gente comer esse tanto de carne que a gente come. Na hora que você bater numa campanha, seja na Turquia, seja na Coreia, seja aqui no Brasil, olha,
a única maneira da gente salvar rápido o planeta, diminuir o aquecimento global e etc., é se a gente mudar radicalmente nosso padrão de consumo. Mas e os empregos? Mas e as empresas? E o PIB? A gente adotou os economistas como os teólogos do século XXI. E eles olham tudo isso sempre sobre o prisma do crescimento. Mas olha que coisa mais maluca, gente. O que todo governo prima no mundo? E aí é todo, não é só o Brasil. Prima pelo crescimento da economia. Então você diz que um governo foi saudável e eficiente se o PIB cresceu. Mas o nosso PIB, todo o país, cresce na medida em que o consumo e a produção aumentam. Mas consumo e produção aumentando, aumenta a depredação ambiental. Portanto, é um projeto político e de mundo a depredação ambiental, porque não tem crescimento infinito, porque a gente vai consumindo infinitamente, vai expandindo infinitamente a produção, mas os recursos não são infinitos. Então, na hora que chegar no cara e falar assim, você não pode mais ter iPhone, porque os componentes que tem aí dependem de mineração, e mineração leva floresta e rio pro brejo. Você não vai mais comprar iPhone, não. Pronto, acabou ali. Não tem como crescer infinitamente num sistema que é finito, né? Muito obrigado por acompanhar até aqui este trecho do Distopod. E se você quiser ouvir este episódio completo, basta procurar por Distopod nos meios podcastais de comunicação, como o Google Podcast, o Spotify, o Castbox, o Deezer, o Anchor, o Radio Public, o Breaker e o Pocket Cast. Se quiser, você pode nos acompanhar também nas redes sociais, como o Instagram e o Twitter pelo @Distopod ou pelo YouTube no Distopod Podcast. Então, vida longa e próspera e até o próximo fragmento Distopod.